Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei apresentando a minha ordem de preferência dos livros das Crônicas de Nárnia. Irei listar os 7 livros do menos bom ao melhor, em minha opinião. Em sétimo lugar, mas lembrando que todos são muito bons, no caso este é o que menos gostei, porém ainda assim gostei muito, vale muito a pena ler. Em sétimo lugar, O Cavalo e Seu Menino. Repito que a história é muito legal, mas os personagens protagonistas são meio desligados do restante de todas as outras histórias, então não cativam tanto quanto os protagonistas das outras histórias. Em sexto lugar, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Uma história que apresenta um personagem no qual, a princípio, você não cria muitas expectativas, na verdade até se cria um pouco de aversão quanto a ele, mas que posteriormente se torna um personagem admirável. Apresenta talvez a maior transformação de vida de um personagem em toda a série. Em quinto lugar, Príncipe Caspian. Este é o livro da série que tem o início mais devagar, mas a história fica empolgante com o tempo e apresenta personagens bem interessantes durante a história, tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Em quarto lugar, O Sobrinho do Mago. Mostra a criação de Nárnia e nos mostra que muitos não creem no Criador não porque não veem razões para isso, mas simplesmente porque não querem. Abominam a ideia de um ser criador a quem tenham que se render. Vamos ao top 3. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Em terceiro lugar, A Última Batalha. Uma história sensacional que faz alusão a novos céus e a nova terra. Pode-se perceber implícito na história aquele pensamento de Chesterton, que diz que quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. E também um pensamento de Lewis, que resumidamente diz que aqueles que forem condenados ao inferno estarão encontrando aquilo que sempre desejaram. Este livro poderia ser o segundo ou talvez até o melhor livro da série, mas em minha opinião cometeu 2 erros que o fez cair para a terceira posição. Primeiro erro é que por 2 vezes no decorrer da história, o autor nos dá uma pista, uma indireta do que ocorreu em certo evento da história. E mesmo sendo uma indireta, não é difícil deduzir o que ocorreu. Fica bem claro, na verdade, mesmo que não tenha sido dito explicitamente. No entanto, o antepenúltimo e o penúltimo parágrafo do livro tiraram um pouco do brilho da narrativa, pois nesses 2 parágrafos o autor resolve, por meio de um personagem, revelar o que ocorreu explicitamente, o que não era necessário. Contudo, o problema maior é que até poderia tê-lo feito, mas pelo menos com um discurso um pouco maior e até de uma forma mais bela. Porém, foi mais ou menos assim. Sabe aquilo lá? Então, aconteceu foi isso aqui. E pronto, segue a história. Um ponto delicado da história e que foi dito de forma rápida e insípida, como se fosse algo insignificante. E entendo que até possa ser insignificante analisando de certo ponto, mas para uma história acho que não ficou legal. O segundo erro é que em certo diálogo pode-se perceber o pensamento do filósofo e teólogo dinamarquês Kierkegaard, que, grosso modo, diz que não importa a quem você serve, desde que o sirva com fervor, com sinceridade, com fidelidade. O mais importante é a forma como você serve a alguém, e não o a quem você serve. E eu não concordo em absoluto com esse pensamento. Vamos ao segundo lugar. O segundo melhor livro das Crônicas de Nárnia, em minha opinião, é A Cadeira de Prata.
pode-se perceber nas entrelinhas do texto duas frases conhecidas, ou dois pensamentos importantes de Lewis, que são: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, falando da importância do sofrimento ou da necessidade dele, e a outra que diz: se eu encontro em mim um desejo que este mundo não pode satisfazer, concluo que eu não fui feito para este mundo. Além disto, esta história é disparada a mais engraçada de toda a série, principalmente por conta de um personagem chamado Brejeiro, que apresenta um humor bem pessimista. É um tipo de humor que eu adoro. Tornou-se um dos meus personagens favoritos por conta disto. E até mesmo no leão da história eu pude sentir certo humor em algumas partes. E o melhor livro das Crônicas de Nárnia é também o mais popular: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Não sei se pesa o impacto que ele causou por ter sido o primeiro livro da série a eu ler, mas o ponto é que faz alusão a uma das histórias bíblicas mais impactantes, que são os Evangelhos. E como já disse no vídeo da segunda parte, contém, em minha opinião, os melhores diálogos, os melhores insights, vamos assim dizer. É uma obra-prima. Bem, se você já leu toda esta obra, escreva nos comentários a sua ordem de preferência, ou qual foi o melhor em sua opinião. Encerro por aqui a síntese da obra As Crônicas de Nárnia, mas no próximo vídeo ainda estarei trazendo um resumo do artigo 3 maneiras de escrever para crianças. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.